Antes de mais nada, me tira essa dúvida. João Cláudio Moreno foi eleito pelo PCdoB? PCdoB, eleito em 2004, foi recente. Ficou 2004 até 2008. Optou, né, foi uma opção pessoal dele, não concorrer à reeleição. À época se dizia que ele, concorrendo à reeleição, teria o mandato garantido, mas ele optou por permanecer na Câmara apenas por um mandato. Eu me lembro muito bem das declarações do nosso amigo João Cláudio, ele se decepcionou com a política, não é isso? Muita gente que entra na política, às vezes opta por permanecer nela até o final da vida, com 8, 9, 10 mandatos parlamentares. Há outras pessoas que entram, mas ficam um mandato, preferem se ausentar do processo político eleitoral, embora, né, siga, obviamente, fazendo parte do jogo político. João Cláudio Moreno se ausentou, optou por não concorrer à reeleição como vereador, mas eu lembro que naquela campanha, por exemplo, com o Elmano Ferreira, em 2012, ele esteve presente, né, na eleição para prefeito de Teresina. Pronto, e o que é que você traz de notícias para temperar o nosso cafezinho de hoje? Eu disse, a reta final de campanha, né? Último mês, últimas 4 semanas, para quem teve uma pré-campanha que iniciou ainda ano passado, a gente já pode dizer que já podemos sim dizer que estamos em reta final de campanha. E o candidato a prefeito Silvio Mendes, do União Brasil, comentou mais ou menos como é que ele está pensando as estratégias para vencer as eleições dia 6 de outubro, levando em consideração aí os movimentos de campanha para essa reta final. Vamos ouvir. Vamos lá. Olhando a cidade, avançando onde precisar, colocando a saúde em primeiro lugar. Nós sabemos cuidar e sabemos fazer, ampliar o HUT, botar remédio na rede, valorizar o servidor público, voltar a funcionar e atender as pessoas com decência, como elas merecem e devem ser tratadas. E, naturalmente, a educação, né? E aí olhar a cidade como um todo, olhar principalmente as que têm mais necessidade, mais dificuldades. Isso é papel de prefeito e não é delegado. Eu não ando na garupa de ninguém, não ando, nem uso imagem de quem quer que seja. Nós estamos tratando de Prefeitura de Teresina. Quem fez, quem sabe fazer e quem só promete. Eudes, é aquela história da estratégia de Silvio Mendes, né? Sempre tentar mostrar a experiência administrativa que ele possui. Foi prefeito de Teresina em 2004 a 2010, quando ele renunciou ao cargo de prefeito para concorrer ao governo do estado, e essa é a principal marca que ele apresenta, né, ao eleitorado, a questão da experiência administrativa. Ele sempre faz questão de ressaltar que quando deixou o comando da prefeitura tinha uma aprovação alta, foca principalmente nesse discurso da saúde, mostrando ao eleitor que já, segundo ele, resolveu esses problemas uma vez, então teria experiência, com a experiência que ele tem, seria mais fácil, né, encontrar novamente uma solução para os problemas da saúde. Então é mais ou menos a tônica. A gente sempre costuma pensar da seguinte forma, eu não sei se você vai concordar comigo. Fábio Novo tem como principal marca, como principal estratégia, mostrar, obviamente, que ele está dentro de um grupo político que tem lideranças bem aprovadas, como é o caso do presidente Lula e do governador Rafael Fonteles. Esse é o principal discurso de Fábio Novo, é a principal mensagem que ele tenta apresentar ao eleitor. Silvio Mendes sempre foca na questão da experiência administrativa que ele possui, inclusive a de ter governado Teresina, quando o PT tinha governador do estado, à época Wellington Dias, e o próprio presidente Lula, lá em Brasília. Então, cada candidato tem as suas estratégias, cada candidato procura conquistar o eleitor com base nos seus argumentos. A gente tem aí os argumentos de cada um, e Silvio Mendes explicou bem que nessa reta final de campanha não há o que fazer de diferente, é continuar percorrendo a cidade e tentando reviver na memória do teresinense o tempo da época em que ele foi gestor municipal. Ele quando cita, o João, e não anda na cangalha de ninguém, né? É porque muitas vezes, por exemplo, enquanto o Fábio Novo diz que tem orgulho de ter presidente Lula, ministro Wellington, governador Rafael Fonteles, a maioria da bancada federal, estadual, né? O Silvio Mendes, que quer queira, quer não, sempre fica se falando do apoio do Ciro Nogueira, né, de Bolsonaro. Ele tenta cada vez mais se desvencilhar a esse respeito, não é verdade? É uma referência direta, né, a Fábio Novo, como eu disse antes,
tem essa ligação, essa estratégia de vincular sua imagem a Rafael Fonteles e ao presidente Lula. Silvio Mendes, por outro lado, procura se distanciar de qualquer outro apoiador em nível nacional, ao caso do próprio senador Ciro Nogueira, que não tem participado efetivamente dos atos de campanha. Era isso que eu te perguntava. É um apoiador, mas não tem marcado presença nos atos de campanha de Silvio Mendes. Então, é aquela história, uma campanha, eu disse, é feita de narrativas, né? E a narrativa que a campanha de Silvio Mendes quer contar é exatamente essa, de que ele é um candidato preparado porque tem experiência, porque já geriu a cidade, quando geriu foi bem avaliado. Enquanto isso, tenta, obviamente, não vou dizer esconder, mas desvincular a imagem do candidato a outros nomes que podem, de certa forma, não acrescentar no debate político eleitoral aqui na cidade de Teresina. Mas é uma coisa diferenciada, porque um ex-ministro da Casa Civil, na qualidade do Ciro Nogueira, está ausente nessa disputa eleitoral em Teresina, se chama atenção, né? Não deixa de chamar a atenção. Agora, qualquer movimentação de um candidato, até o próprio discurso, né, que ele emite, é baseado em pesquisas eleitorais. A gente sempre comenta que são muitas pesquisas realizadas para mensurar a popularidade de determinados nomes. Quando o Fábio Novo diz, por exemplo, que é o candidato de Rafael, que é o candidato de Lula, ele não faz isso à toa, ele faz isso porque, obviamente, tem lá números monitorando essa situação que mostram que é importante para ele ser apresentado à população como um jogador desse time, né, já que eles usam muito essa expressão do futebol. E quando o Silvio Mendes opta por reforçar essa questão da experiência administrativa, obviamente que também é baseado nos números de pesquisas internas que mostram que o eleitor teresinense lembra dele, lembra da época em que ele foi prefeito e, obviamente, que quando ele toma qualquer decisão, seja de mostrar ou de omitir qualquer fator, ele faz isso baseado em pesquisas eleitorais para tentar conquistar uma fatia do eleitorado. Está chegando a hora da onça beber água e você teve me dizendo aqui nos bastidores que está fazendo a anotação dessas pesquisas, porque um dá à frente o Silvio Mendes, outro dá o Fábio Novo. Muito. E já, no dia 6 de outubro, a gente vai saber quem é que tem realmente a seriedade de trazer números certos que sem levar o eleitor a ficar naquela dúvida tendenciosa, não é isso? É interessante, porque aqui no Brasil a gente tem divulgação de pesquisa eleitoral até na noite anterior às eleições, né? E as pesquisas, de fato, elas são algo interessante porque ela tem a capacidade de influenciar o eleitorado, de impactar o eleitorado. Então, se de repente a pesquisa trabalha com desinformação, é algo que prejudica muito o debate eleitoral. Por isso que a gente sempre tem comentado da importância da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, ter o olhar bastante atento em relação a essas pesquisas, que hoje é algo, por conta da tecnologia, fácil de ser fiscalizada, né? Hoje em dia, toda pesquisa ela tem os seus registros, toda entrevista ela se leva em consideração, né, o registro formal ali do formulário, levando em consideração a localização em que a entrevista foi realizada, enfim, são questões que facilitam, de certa forma, a fiscalização, por isso que é um assunto que a gente sempre comenta e porque, de fato, tem um potencial para influenciar o debate eleitoral, principalmente influenciar negativamente se for tratada como desinformação. Agora, uma pergunta pessoal. Apesar de ser uma pesquisa de tendência de voto, a gente muitas vezes se depara com números absurdos ao final de uma eleição, quando a gente sabe muito bem que uma diferença de 10, 15, 20 pontos, como se tem às vezes, não se teria como se tirar em tão pouco tempo. Será que não está no momento agora do Ministério Público Eleitoral, enfim, de rever as punições, porque tem muitos institutos que é aquele negócio, me bota o dinheiro no bolso que eu vou mostrar o número que você quiser. Infelizmente ainda tem muito isso. Deveria melhorar essa fiscalização e punir. Qual é a sua opinião? A gente precisa entender que pesquisa é científica, né? A estatística é uma ciência. Se a pesquisa eleitoral ou qualquer outra pesquisa, ela tem uma amostragem correta, ela utiliza todas as regras, né, da estatística, que é uma ciência, volto a reforçar essa questão. Tanto é que, se você for ver, os maiores líderes políticos, qualquer movimento deles, qualquer discurso, é baseado nas pesquisas eleitorais. Muitas vezes eles nem
divulgam, né? É mais para consumo interno, é mais para ele saber como ele vai se posicionar. Se ele se aproxima ou se ele se distancia de alguém. Se ele abraça essa pauta ou se ele nem toca nesse assunto. Então, é preciso que a gente sempre comente isso. Pesquisa eleitoral é algo científico, é algo que, se seguir a lei, se seguir as regras da matemática, da estatística, com certeza o resultado é confiável. E isso ajuda o debate eleitoral, porque o cidadão tem o direito de saber, né, o termômetro das eleições. Como é que está o cenário, avaliar o cenário. Isso faz parte de qualquer monitoramento. O que não pode ocorrer, como você bem disse, são a questão de utilizar as pesquisas eleitorais para fraudar o cenário eleitoral. Isso é que não pode ocorrer. Caso ocorra, obviamente que é preciso que os responsáveis sejam punidos, e aí é que entra, né, o assunto onde eu comentei que hoje, com a tecnologia, é mais fácil fiscalizar. Sinceramente, eu acho que falta, principalmente o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral, ter um olhar mais atento em relação às pesquisas, porque pesquisa é algo muito sério. Se for feito de acordo com as regras, é algo completamente confiável, é um dado científico, mas se for de repente fraudado, com certeza traz um prejuízo imenso para a democracia, porque aí você está lidando com desinformação que pode prejudicar o debate, o ambiente democrático.